Fala, meu povo lindo! Como é que tá essa força por aí? Tudo na paz? Galera, para tudo e foca aqui em mim, porque se o clima em Eta Mundo Melhor já estava quente, hoje a chapa simplesmente derreteu. O que eu tenho para contar para vocês não é um resumo qualquer, é o puro suco do entretenimento caótico. Sabe aquele capítulo que te faz esquecer até de piscar? Pois é, tivemos atentado, segredos de Estado sendo gritados aos quatro ventos e uma vilã que por um momento deixou todo mundo em dúvida se tem ou não um coração batendo no peito. Eu ainda tô tentando processar o que foi esse tiro e essa joia milagrosa, e é por isso que eu cheguei com tudo pra gente dissecar cada detalhe desse roteiro. Mas ó, antes de eu abrir essa caixa de Pandora e te contar quem foi parar na UTI e quem finalmente decidiu chutar o balde da mentira, faz aquele favor de amigo fiel. Já esmaga o botão do like, se inscreve aqui no canal se você ainda não faz parte da nossa família e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que a bomba estolar por aqui. E pra gente já começar no 220 volts, se você fosse o Celso, acreditaria na Sandra depois de ela ter servido de escudo humano? Ou acha que até o tiro faz parte de um plano dela para sair por cima? Comenta aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. O dia já nasceu com os nervos à flor da pele, com o Túlio perdendo completamente a estribeira com a Sandra. E vamos ser justos, né, gente? O rapaz tem todo o direito de estar cuspindo fogo, porque a vilã não teve o menor escrúpulo ao armar aquele flagrante falso de beijo só para detonar a imagem dele com a Estela. O Túlio ficou em um estado de nervos absurdo, correndo contra o tempo para tentar impedir que o fotógrafo entregasse o filme com o registro daquela armação suja. E o Celso, que já tá vacinado contra as armadilhas da irmã, não deixou barato e deu um esporro daqueles na Sandra. Só que, como diz o ditado, vaso ruim não quebra, e a Sandra já estava com tudo planejado milimetricamente. Mas, para não dizer que o dia foi só de amargura, tivemos o resgate emocionante do Simba. O moleque foi um guerreiro, conseguiu escapar da armadilha atrapalhada do cara de gato e do pé de cabra, e olha só que sorte, o Candinho apareceu bem na hora para salvar a pele do menino. Ufa, pelo menos uma notícia boa no meio desse vendaval, vocês não acham? Mas se você pensou que a poeira ia baixar, se enganou feio, porque lá na casa do Araújo o tempo virou de vez. A Olga, que adora um palco para fazer cena, resolveu aparecer sem ser chamada, e a Haidé, que a gente sabe que não é de levar desaforo para casa em embrulho de presente, não pensou duas vezes, botou a mulher para fora de lá na mesma hora, sem direito à conversa. Eu achei foi pouco, e vocês? O que acharam dessa postura da Haidé? E o rádio do Bafafá não para um segundo. O Sabiá tá lá visitando a Zenaide na maior surdina, enquanto a Zuma nem desconfia do que está acontecendo no seu próprio quintal. É segredo acumulado em cima de segredo. Enquanto isso, a Estela abriu o jogo com a Miriam e foi de uma sinceridade cortante. Mandou a real dizendo que o perdão ainda é algo que ela não consegue nem visualizar no horizonte. A mágoa dela é profunda e ela deixou claro que não dá para apagar o passado com um estalar de dedos. Eu jogo a pergunta para vocês agora. A Estela tá certa em manter esse muro ou, vendo que a saúde da Miriam está por um fio, ela deveria tentar passar uma borracha nessa história? Me contem o que vocês fariam se estivessem na pele dela. E o que dizer do Lourival, hein? O sujeito finalmente resolveu admitir que está caidinho pela dita. Isso pra mim é uma bomba relógio, prestes a detonar porque o Candinho já tá ficando com a pulga atrás da orelha e com os nervos à flor da pele com essa amizade suspeita. Mas para não dizer que o dia foi só de cara feia, tivemos um momento de puro romance. A Maria Divina finalmente disse o tão esperado sim e subiu ao altar com o Zé dos Porcos. Coisa mais linda de se ver esse amor simples, né? Só que para Estela, o dia passou longe de ser uma festa. No minuto em que ela abriu o jornal, deu de cara com aquela foto comprometedora do Túlio beijando a Sandra. Imagina o tamanho do choque, pessoal! E o Lourival, para completar a dose de ousadia, ainda foi contar para a Dita que já gravou o disco da Doris River sem que ela estivesse totalmente a par da situação. É muita pressão em cima da nossa Dita, vocês não acham? Galera, faz uma pausa rápida e raciocina comigo. Se você abrisse o jornal matinal e visse uma foto do seu grande amor aos beijos com a sua pior inimiga, você pararia para ouvir explicações ou terminava tudo na mesma hora? O Túlio vai ter que suar muito a camisa para provar que aquilo ali foi uma armação das mais baixas. Qual o palpite de vocês? A Estela perdoa ou é o ponto final definitivo? Deixe o seu comentário aí que eu quero ler cada um. E a situação só foi ladeira abaixo, porque o Celso resolveu encarnar o papel de advogado do diabo. Ele tá lá, o tempo todo soprando no ouvido da Estela e fazendo a maior intriga do mundo, contra o Túlio. E o Ernesto? Ah, esse homem realmente não tem limites. Correu para fazer uma queixa formal contra o Túlio para o Lauro. É uma perseguição que parece não ter fim, gente.
O Túlio tenta de todas as formas jurar por tudo que é sagrado que nunca encostou um dedo na Sandra, que foi tudo uma armação barata, mas a confiança da Stella já virou pó. E o pior de tudo aconteceu. O Lauro, caindo feito um patinho na conversa fiada, acabou demitindo o Túlio por conta desse escândalo público. Que injustiça monumental, né, pessoal? O rapaz perdeu o amor e o sustento no mesmo dia. Mas a revelação que realmente parou o trânsito hoje foi a Zuma contando pra Dita que o Candinho beijou a Doris River. Gente, imagina o nó cego que deu na cabeça de todo mundo. A Dita é a própria Doris, mas ninguém ali tem ideia dessa farsa. O Samir, o Picolé e a Quitéria ficaram arrasados com o Candinho, achando que o herói deles tinha sido um baita traidor. O coitado do Candinho sendo apedrejado por ter beijado a própria esposa. Para encerrar esse circo de uma vez por todas, a Dita não aguentou a pressão e soltou o verbo dentro daquela mansão. Gritou para quem quisesse ouvir que ela é a verdadeira Doris River. Eu daria tudo para ter visto a cara da Sandra e do resto da família nesse momento. Foi o checkmate da Dita. Só que o Ernesto, que é a maldade em pessoa, resolveu radicalizar e deu um ultimato pesado na Sandra. Ou ela escolhe ele, ou fica do lado do irmão, o Celso. Ele quer o Celso fora do mapa a qualquer custo. E o cara tá tão fora de si que ainda arranjou tempo para invadir o Dancing e assediar a Mirtes. Mas o Vermelho e a Tamires não deixaram barato e botaram o traste para correr de lá. O Ernesto tá perdendo completamente a noção do perigo. No meio dessa confusão, o Lourival ainda teve a coragem de colocar uma Doris River falsa para dar entrevista na rádio, o que deixou o Candinho e a Dita bufando de ódio. É muita sujeira nos bastidores desse sucesso, vocês não concordam? Gente, o babado tá forte ou não tá? O roteiro de hoje parece até filme de ação. Se você tá curtindo esse nosso bate-papo e quer ficar por dentro de cada reviravolta dessa trama em tempo real, não esquece de mandar esse vídeo para aquela sua amiga que é viciada na novela. Vamos fazer essa nossa comunidade crescer e debater cada ponto juntos. E agora o clima ficou realmente pesado, porque a saúde da Miriam deu uma piorada daquelas. O estado dela é crítico, e a Stella tá lá, tentando ser o porto seguro da pequena Anabela. Mas o sentimento é de pura angústia. Enquanto isso, o Candinho tá sendo consumido por um ciúme doentio da Dita com o Lourival. Ele tá tão fora de órbita que chegou ao ponto de pedir pro Asdrubal ficar vigiando os dois escondido. E o Asdrubal, para não ser pego no flagra, se fantasiou todo, criando uma cena que seria hilária se não fosse trágica. O ciúme é um veneno, né, gente? O que vocês acham dessa desconfiança toda do Candinho? Só que a tragédia bateu na porta de verdade agora e pegou todo mundo de surpresa. A Olga, que de boba não tem nada, correu para avisar a Sandra que o Ernesto estava tramando algo muito sinistro contra o Celso. A Sandra percebeu na hora que o amante ia tentar tirar a vida do próprio irmão dela. E não deu outra, pessoal. Um capanga apareceu do nada e disparou contra o Celso. Mas aí aconteceu o que ninguém nesse mundo poderia prever. A Sandra se atirou na frente do Celso e recebeu o tiro no peito no lugar dele. Eu juro pra vocês que meu coração parou de bater nessa hora. Quem diria que uma vilã desse calibre faria um sacrifício desses? O Celso e o Ernesto ficaram em um estado de desespero total, tentando socorrer a mulher. E olha só o detalhe místico. O que realmente salvou a vida da Sandra foi o camafé da Anastácia. A bala atingiu em cheio a joia, que serviu como um escudo milagroso e impediu que o projétil perfurasse o coração dela. Se isso não foi um sinal ou uma jogada de mestre do destino, eu não sei mais o que é. Agora o cenário se mudou para os corredores do hospital, onde a Sandra segue internada. Mas se você acha que ela acordou boazinha, tá muito enganado. Ela já tá lá, usando sua condição para exigir que o Celso e o Ernesto parem com a guerra e se entendam. Ela chegou a pedir para o Celso retirar a queixa contra o Túlio ali mesmo. Aí eu abro a discussão para vocês. Será que esse tiro realmente amoleceu o coração da baronesa? Ou ela tá só jogando xadrez para manter os dois aliados por perto e continuar manipulando a vida de todo mundo? No meio desse dramalhão, a Maria Pureza finalmente foi encontrada pelo Picolé e pelo Samir, mas a Zuma já tá mostrando as garras e maltratando a coitada da mulher, que já jurou que essa história vai ter volta. A Zuma tá se revelando uma cobra de marca maior também, hein, pessoal? E para fechar com chave de ouro esse dia de loucos, a Dita descobriu toda a espionagem e deu uma bronca monumental no Candinho por ele ter tido a coragem de colocar o Asdrubal para vigiar os passos dela. E ela tem toda a razão, né? O Candinho precisa entender que sem confiança não existe relação. Ainda mais agora que ela tá fazendo esse sacrifício todo. Gente, que dia intenso foi esse?
Eu quero muito saber a opinião sincera de cada um de vocês aqui embaixo. A Sandra merece o benefício da dúvida e o perdão por esse ato de heroísmo? Ou o vaso ruim não quebra e ela vai voltar ainda mais perigosa? Vamos debater. Valeu demais por terem acompanhado esse resumo comigo até o fim. Se você curtiu esse estilo de vídeo, não esquece de deixar aquele like e conferir se a sua inscrição tá certinha. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!